Nos últimos anos, o tema Inquisição tem tomado as manchetes, tem chamado a atenção dos estudiosos, dos historiadores, devido ao resultado catastrófico que foi para um dos povos, para alguns, né, dos determinados povos que foram perseguidos, que sofreram por aquilo que nós chamamos de Holocausto Ibérico. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas a você, seja bem-vindo à Casa dos Biné Anussim e convido você a deixar o seu like nesse vídeo, né? Compartilhe este link, compartilhe essa transmissão, inscreva-se no canal, se você ainda não é um inscrito, inscreva-se, ative o sininho e deixe o seu like, o seu joinha, para que mais pessoas como você e eu possam ter acesso a este serviço, a este conteúdo que a muitos vai surpreender devido à história que nós temos para contar a respeito da Inquisição, que por muitos ainda, pasmem, ainda há um negacionismo, principalmente por parte da instituição que executou a Inquisição. Então nós vamos falar sobre isso durante o nosso bate-papo. Recebo aqui Hanor Ben Davi, seja bem-vindo. Shalom, Shimon, shalom pessoal que nos acompanha do outro lado da tela. É um momento interessantíssimo estar aqui com vocês e falarmos desse tema tão importante para a nossa história, né? Para a revelação realmente de quem que nós somos, né? Além de sermos uma instituição religiosa, também somos uma instituição que procura a pesquisa e a informação a respeito das nossas raízes e da nossa história, né? E também recebemos Shemuel Zakai, que nos trará um pouquinho da sua experiência na área de história, e Shemuel Zakai convive direto com os resultados da Inquisição, né? Que são as pessoas, resultados culturais, religiosos, que hoje apresentam consequências. Shemuel. Olá, Shimon, Hanor e você que nos acompanha pela TV Anussim. Estamos no mês de março, né, em que é lembrado a memória de todas as vítimas da Inquisição. Né? E a nossa associação cultural, como foi dito pelo Shimon, ela lida exatamente com os sobreviventes desse Holocausto Ibérico, da Inquisição, daqueles que escaparam das denúncias, daqueles que escaparam da perseguição das suas fortunas, pelos interiores do Nordeste e de todas as regiões do Brasil e também de outros países. E que os seus descendentes, conhecidos como cristãos novos, conhecidos como Benanussi ou Biné Anussim pro coletivo, marranos, ou os marranos, como pejorativamente chamavam os espanhóis, hoje buscam exatamente essas origens através das suas tradições, dos seus costumes, dos seus sobrenomes, que são os resquícios, né, dessas pessoas que foram sequestradas das suas origens, que foram roubadas das suas tradições judaicas e perseguidas, né, por denúncias de práticas judaizantes. É interessante, né, e voltarmos um pouquinho, ou darmos um salto ao passado, né, por volta de 1492, 94, né? 92. Quando os judeus são expulsos, né, especificamente de Portugal. Da Espanha. Da Espanha para Portugal, né? Esses judeus, curiosamente, que estão na Península Ibérica, na época, que era o ter da conhecida Espanha, o que hoje é conhecida como Espanha, e Portugal, né? A Península Ibérica compõe essas duas regiões. Exato. Os judeus que lá estavam eram os judeus que fugiram da destruição do Segundo Templo,
direto de Jerusalém, né? Então, eles saíram, foram expulsos, né? O imperador romano Tito tacou fogo, Exato. né? Tacou fogo em Jerusalém, queimou o templo, destruiu tudo, e esse povo foi expulso. Esse povo fugiu para sobreviver, mais uma vez, fugindo de um ódio gratuito, né? O povo fugiu para a Península Ibérica e também para outras regiões do mundo, mas esses especificamente que estavam ocupando Sefarad, né, junto com os muçulmanos, prosperaram, né, na idade, no que conhece a Idade de Ouro da Espanha, né? E logo depois que a Espanha expulsa os mouros, né, os árabes, a presença árabe da Espanha, então logo eles vão emitir um decreto que expulsa todos os judeus dessa parte da Península Ibérica, na Espanha, e esses judeus vão serão recebidos por Dom Manuel em Portugal, né? Em Portugal eles são acolhidos, tem até um dito do califa turco que diz assim, por que não mandou esses judeus para cá, né? Ou seja, de outra forma ele diz que isso foi uma falta de sabedoria e a expulsão judaica da Espanha. Isso se confirmou, Shimon, com o declínio econômico que logo depois sobreveio à Espanha, né? Uhum. Porque não é à toa, né, Shemuel, que ao mesmo tempo que a rainha espanhola, né, os reis católicos, os reis católicos de Aragão, a família Aragão, né, que tinha conseguido retomar o território espanhol novamente dos árabes, ela expulsou os judeus enquanto o sultão turco pedia, mandem-os para cá, né? Porque não se tratava de qualquer povo, de qualquer classe, né, social. Os judeus eram os detentores do dinheiro. Eles eram os banqueiros, eles financiavam as explorações, eles bancavam a infraestrutura, emprestavam, enfim, eram credores além disso, investidores. Sim, além disso, a cultura, para esse momento histórico, na Península Ibérica e praticamente nos lugares onde os judeus chegaram, mas particularmente na Península Ibérica, a presença dos judeus e dos muçulmanos era sinônimo de evolução, né? Evolução e conhecimento, no conhecimento particularmente, matemática, medicina, administração, eram ciências que estavam nascendo para essa época, e os que dominavam esses pontos, essa capacidade e tinham a informação, eram estes dois povos, os judeus e os muçulmanos, né? As pessoas de descendência arábica, né? E tanto assim que a coroa, os participantes da coroa, os administradores do tesouro e os conselheiros de estes reis que estão sendo nomeados, muitos eram judeus, né? Muitos eram judeus, e tentou fazer uma politicagem, né, de falar que eram dignos de participar, ou seja, eram dignos de se salvar da Inquisição só os judeus que trabalhavam para a coroa. Os demais poderiam passar por esse como que chama, tribunal, esse tribunal da Inquisição, e poderiam ser efetuados os castigos, né? Mas para quem trabalhava para a coroa, tudo bem, né? Temos o caso, acho que do Abravanel, né? Dom Isaac Abravanel, que se negou a essa oportunidade, né, de ficar em Espanha por questão de participar dentro da administração da coroa da Espanha, né? Então, são pessoas que decidiram colocar o seu povo por cima do seu bem-estar e seu conforto dentro de uma nação onde eles nasceram e conheciam todo a respeito dessa nação, né? Bom, esses judeus expulsos, eles serão recebidos em Portugal, mas logo depois, com a promessa de casamento entre os reis, Dom Manuel, ele é intimidado pela reivindicação da coroa espanhola, dos reis católicos, de que é necessário que expulse os judeus também de Portugal. E uma população em torno de 100, 120 mil judeus, que é exatamente a população judaica que hoje existe no Brasil, do judaísmo organizado, né? Sim.
Então, esses judeus em Portugal, e Dom Manuel compartilhava do pensamento e da opinião do sultão, do califa turco, que não era um bom negócio expulsá-los. E por isso ele vai abrir a oportunidade para esses judeus se converterem ao cristianismo. Então eles se tornarão cristãos novos. Todas as pessoas que estavam envolvidas nos grandes negócios da corte portuguesa, voluntariamente eles vão, comercialmente, eles vão se converter ao cristianismo, assumindo a posição de cristãos novos e se mantendo nos negócios. Agora, a convocação para todos os demais, ela foi aberta, uma espontaneidade para que todos os demais judeus, então, se tornassem cristãos novos. E o que acontece? Acontece que a adesão foi muito baixa do que esperado pelo Dom Manuel. E o que ele vai fazer? Ele vai fechar todas as saídas de Portugal, vai prometer aos que não aceitarem se converter, de que eles serão levados para a Palestina. Né? Então, as embarcações que estavam ali, e quando eles entravam na água para embarcar nos navios, eles eram convertidos e batizados ali mesmo à força. Na marra. Então, para ele completar o efetivo de judeus, para não expulsá-los, ele vai convertê-los à força ao cristianismo. Então, se tornarão cristãos novos. Você perder da sua força motriz, tanto financeira quanto de mão de obra, 100 mil trabalhadores, 100 mil investidores, 100 mil pessoas, né, que pagam impostos, ia dar um baque. E Portugal já estava mal das pernas economicamente, tanto é que o rei português queria se casar com a filha da rainha de Aragão, né, espanhola. E a condição nós não aceitamos os judeus. Exato. Um ódio gratuito. Era uma vingança, né? O judeu sempre foi vítima de um ódio gratuito, mas era uma vingança da coroa espanhola, justamente por os judeus operarem na Espanha associados aos árabes. Aos árabes, né? os mouros. Né? Aos mouros. Então os judeus tiveram grande participação em todo esse gerenciamento ali por muitos anos da Península Ibérica, mais especificamente na Espanha, além, obviamente, do ódio gratuito, que permitiu a instalação do segundo tribunal da Inquisição na Espanha. O primeiro tribunal, ele ficava nos outros países, né? Ele já tinha sido encerrado há algum tempo. E esse inimigo de Israel, o padre, que agora me fugiu, o Torquemada, né? Torquemada. Esse padre que era o inimigo do povo de Israel, filho de Ameleque, descendente de Ramã, né? Ele então convenceu a rainha espanhola, o rei espanhol, de instaurar na Espanha o Tribunal do Santo Ofício, o segundo, né? Então começava ali a segunda Inquisição, mas esta não era voltada apenas aos povos pagãos, como foi a primeira, né? A primeira era uma Inquisição generalizada, que pegava qualquer povo que tinha sua religiosidade, a sua crença, ele era forçado a converter-se ou morria queimado. E instaurou-se então esse tribunal. Então é por isso que os judeus foram expulsos. Os judeus não colaboravam, né? Não colaboravam de bom grado fazer esse processo de conversão. Eram vistos como conspiradores, né? Representavam uma ameaça, né? De se unirem novamente com os árabes e derrubarem ou causarem problema pro atual governo. Além de serem credores de grandes dívidas do governo, né? Esse é um detalhe, né? Que quando o Estado acumulava a sua dívida com esses credores, então era de praxe que eles se livrassem desses judeus. E a Inquisição, ela era esse amparato, ela era aquela força nacional que os estados adquiriam exatamente para lidar com seus credores quando judeus. Ou seja, o próprio Portugal vai assumir isso. Ele também vai instalar a Inquisição em Portugal em 1536, porque é a forma deles ter um suporte da igreja, né?
E Portugal, eles tinham uma paixão pelos cruzados, de que o Vaticano, o Papa, já havia deposto. Porque os cruzados se tornaram uma ameaça para a igreja depois que acabaram as guerras no Oriente Médio. E Portugal, ela procurava uma forma de manter os cruzados, e eles vão mudar de nome, esses cruzados, a Ordem de Cristo, e eles serão exatamente as pessoas que vão oficiar nos tribunais de Santo Ofício na perseguição à Gestapo, nessa força nacional. Então, era esse aparato político, policial, judiciário, de perseguição a todo e qualquer opositor, e também uma forma de captação de recurso do Estado, além de se livrar das dívidas que o Estado fazia, que o país fazia. Já que Portugal, juntamente com os ingleses e os franceses e também os espanhóis, que faziam as grandes conquistas, né, das Índias, das Américas, da África. Na África, eles tomavam muito dinheiro para financiar as suas expedições, né, as suas expedições a todas essas regiões. Então, quando acumulavam essas dívidas, eles exatamente tinham amparato da igreja para se livrar, né, desse endividamento que tinham com os judeus. Porque quando você lê na história lá que o rei português, para financiar a expedição de Pedro Álvares Cabral, emprestou o dinheiro, né? Os financiadores dessas expedições, tanto também da Companhia das Índias, né, eram os judeus. Os judeus eram donos de navios, das companhias de expedições, né? Eles comandavam todo esse comércio. E as dívidas ali estavam, detinham o poder, né? Um rei tendo que pedir dinheiro para um povo estrangeiro que não era daquela terra. Então, o ódio gratuito. Agora, realmente a Inquisição, você pode olhar a Inquisição como um instrumento diabólico, né? Um instrumento maléfico, mas ele era um instrumento administrativo. Sim. Né? O ódio, ele se instaurava ali porque ele era organizado por pessoas racistas, misóginas, enfim. Mas a máquina era para um conceito administrativo. Nós vimos algo muito semelhante a isso acontecendo agora, em 2022, no Brasil. Nós temos instaurado aí uma CPI das fake news. CPI não, ali o inquérito, o inquérito, né, das fake news. Que não existe na Constituição. Pelo ministro Supremo, não vou falar o nome dele para não derrubar o nosso canal aqui, mas onde ali eles perseguem opositores, pessoas de diferentes opiniões políticas, né? Os cristãos estão, agora, dessa vez, os cristãos estão na mira, apoiadores de um lado político, enfim, jornalistas, formadores de opinião, todos estão sendo controlados, o que eles fazem, o que eles dizem, para onde eles vão, as movimentações que eles causam, né? E lá no Tribunal do Santo Ofício era assim, os judeus detinham grande influência, inclusive, como parte de incentivo, aquele que denunciasse, né, uma prática judaizante, ele poderia ficar com os bens ou parte dos bens do denunciado, né, caso fosse comprovado. Exato. Ali. E se não tivesse ninguém e o próprio Estado quem descobrisse, o Estado ficava com os bens. O Estado ficava com parte e a igreja, obviamente, ficava com outra parte. A igreja tinha essa chancela popular, porque ela dominava a mente das pessoas, ela tinha essa chancela de instaurar um tribunal, de julgar, de condenar, de executar a pena, né? Enfim, de excomungar, tudo em nome... Então usava o nome de Deus, como hoje usam, tudo em nome da democracia, né? Usavam em nome de Deus. Porque Dom Manuel, ele vai exatamente indicar o seu irmão, né, para ser a pessoa que vai operar. É um braço secular, não era um braço religioso da Inquisição, né?
A Inquisição era um instrumento religioso da Igreja de Roma, mas vai ser através do irmão do imperador português que vai comandar, que vai estar por trás de toda essa operação, ou seja, é um braço político. É um braço político. É um controle social, social que manipulava as ambições dos cristãos velhos, falidos, quebrados, né? É século XVI, é fim do feudalismo. Então, é uma oportunidade de você aumentar esse amparato de perseguição e de criminalizar as práticas judaizantes percebidas nesses cristãos novos. Eles juntaram os poderes da época, o poder do Estado, as forças militares e a igreja. E o meio de denúncia, porque a segregação seria a polarização. Você cria um Estado composto de cristãos velhos e cristãos novos. Né? E acusa, os cristãos novos de roubarem os cristãos velhos. Aí você tem um Estado aparelhado para fiscalizar, perseguir, confiscar, julgar e condenar as pessoas denunciadas e suspeitas por crimes judaizantes. Aí você coloca a outra parte do país para denunciar essas questões. É claro que os bandeirantes, que são aqueles que aceitaram, que eram parte do negócio da coroa das explorações, por exemplo, os bandeirantes, Fernando de Noronha e todos os outros, eles também tinham seus próprios, aqueles que têm um exército particular, como que nós chamamos? Mercenários, né? Mercenários. E tinham participação, por exemplo, na exploração do pau-brasil, que tinha uma exploração que fazia parte do interesse do Estado. Agora, todos os outros cristãos novos que não estavam ligados a isso, eles se tornavam vítimas desse amparato do Estado através do Santo Ofício. Inclusive, com esses argumentos que alguns defensores da Igreja, da Inquisição, que negam a Inquisição como algo semelhante ao Holocausto, né? Eu ouvi um especialista no desenvolvimento da Igreja Católica justificando, né? Não, a Inquisição é o que eles conheciam como certo na época, né? A Inquisição era algo administrativo contra a tentativa de destruição da Igreja, que estava sendo extremamente perseguida, né? E essa Inquisição, o lado de lá, ele não vê essa Inquisição dirigida a apenas um povo. Ele vê e conta a história de que a Igreja estava sendo atacada, né? De que os valores cristãos estavam sendo destruídos. Mas a verdadeira história, o verdadeiro fato é que instaurou-se a Inquisição e ela agia de forma sistêmica, voltada a um povo, a uma raça, né? E haviam todos os meios para que aquilo ali começasse e finalizasse. É por isso que a teoria de Karl Marx ela vai perseguir o que se chama de absolutismo. Esse absolutismo era o poder que a Igreja tinha sobre o Estado, que era a união da religião, do conservadorismo, né, raiz, com o Estado em ter esse controle social. Então, nas revoluções da Europa, então ela vai se tornar alvo. Porque depois, os reis, né, as dinastias que serão derrubadas nas guilhotinas, é exatamente essa associação desses dois poderes, que serão desarticulados. Hoje, por exemplo, muitos estados e muitos governos, principalmente na Europa, onde eles conviveram juntos para se manterem no poder, né, o Estado e a Igreja, eles foram grandes sócios, né, durante todo o período da Idade Média. E isso vai criar essa ruptura a partir das revoluções, né? E hoje, os estados, quando eles perseguem qualquer tipo de conservadorismo, que as religiões, que já não tem mais o vínculo com o Estado, isso é perseguido agora nas famílias, né? Nas famílias, sobre a percepção que eles têm das práticas judaicas cristãs, né? Das tradições judaicas cristãs dentro da religião ou da Bíblia dos cristãos. Queria voltar a um ponto que o Shimon estava falando, né, a respeito do que falam muitas pessoas desaprovando
o conceito da Inquisição, né? E os historiadores são claros, a maioria dos historiadores são claros e falam que a Inquisição nasceu para procurar todos aqueles judeus que se tinham convertido num começo, se tinham tornado cristãos novos e ainda praticavam o seu judaísmo, né? Então, isso ali está claro. Quando falamos de um povo judeu que se tornou cristão novo, mas ainda praticava seu judaísmo nas suas casas, isso criou esse desconforto a nível de religião, né? Lembrando que a Inquisição tem essas duas particularidades, esses dois aspectos, né? O lado religioso e o lado econômico, né? Que o Shimon estava falando. Você conseguia matar dois pássaros com uma só vala, né? Porque quando você elimina aquela pessoa que você tem uma dívida, você também elimina junto a dívida. É simples assim. Então, são os judeus que nós estamos tendo dívidas com eles. Então, eliminemos os judeus e nos livramos da dívida, né? Então, era a solução que eles colocavam. Do outro lado, existe a fomentação, que era muito forte na época. O sentimento religioso, a religião era praticamente mais importante que a política, porque os cidadãos, as pessoas, os povos, eles não tinham acesso, como nós temos acesso, a uma votação, ou seja, a escolher as pessoas que nos lideram. Na época, o povo poderia fazer era rezar a Deus. E era esse o fervor que eles sentiam, a necessidade de escutar as palavras das pessoas que estavam na frente na igreja, né? Então, para eles, a palavra do fraile, da pessoa que estava na frente, era a lei, né? Era o que eles entendiam como correto, porque para eles essa era a revelação do céu, fazendo que esse sentimento se tornasse um sentimento muito forte, e por isso eles procuravam também cumprir com esse serviço da Inquisição. Lembrando que Inquisição vem da palavra do latim que poderia significar pesquisa, né? Ou procurar. Procurar o quê? Procurar esses que ainda praticavam as suas religiões, ainda praticavam o judaísmo nas suas casas, ainda tendo se tornado cristãos novos, né? Existem várias literaturas, muitos filmes, muitas histórias, inclusive alguns seriados, né, onde você, por exemplo, vê outros povos em choque com a cultura cristã da época, né, com a perseguição da igreja. Enfim, ela influenciava em tudo. Então, eu acho que essa introdução serviu para você entender o que aconteceu ali naquele momento, né? Não foi apenas um ódio gratuito, mas o ódio gratuito estava no meio. Mas era algo sistemático, era algo político, tinha a ver com poder e dinheiro. E para que todos ficassem contentes na época, para que todo mundo saísse bem, os judeus precisavam serem expulsos daquele continente. Eles precisavam sair dali o mais rápido possível, o quanto antes, porque não havia mais espaço, né, para o judaizante, para o judeu, para a família de judeu, ali, salvo aqueles que continuavam financiando o rei, né, e o seu governo. Estavam envolvidos nos negócios da coroa, né? Agora, esses portugueses, né, eles encontrarão no Brasil colônia de 1500, exatamente uma oportunidade de negócio para muitos, de liberdade econômica e também de liberdade religiosa. É por isso que o historiador Sérgio Buarque de Holanda ele vai indicar que para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos, ou seja, 3 eram judeus. Então, o Brasil ele vai receber essa carga, né? E por isso que muitos estudiosos, até o período em que os documentos da Torre do Tombo ainda eram sigilosos, não se sabiam dimensionar qual foi a atuação da Inquisição no Brasil. Então, já era um objeto de estudo o comportamento da cultura brasileira, de que muitos não fazem ideia de ser uma tradição criptojudaica, uma forma como os brasileiros cristãos novos escondiam dos brasileiros cristãos velhos as suas tradições judaicas escondidas, né? O criptojudaísmo. E isso foi objeto de estudo por muitos rabinos, inclusive o Davi Vatme, ele é um emissário
do Rebbe Lubavitch, que veio para o Brasil exatamente ver de perto, para entender, né, para o fenômeno. entender essa cultura brasileira que muito se parece com as tradições judaicas. Então, o que se encontrou? Se encontrou inúmeros brasileiros que têm essas origens, né? E que isso só a partir de 1970 é que os acadêmicos, através da Anita Novinsky, de do Paulo Valadares e de muitos outros também pelo mundo, que vão conseguir dimensionar o número ou os rastros que a Inquisição deixou no Brasil na perseguição desses brasileiros. É interessante que essas revelações, elas vêm de encontro também com a diminuição do poder da igreja sobre o Estado, né? Exatamente. Veja, o tamanho do poder da igreja sobre o Estado é tão grande ainda, embora tenha diminuído muito, que nos prédios públicos estaduais, municipais, federais, existem lá manifestações da religiosidade cristã, da religiosidade católica. Existem tribunais, né? Santos católicos, né, símbolos católicos nos prédios públicos de um Estado que se diz um Estado laico, né, que não tem a religião no seu domínio. Mas veja, a partir dos anos 70, a Igreja Católica ela entra em declínio, né, de sua dominação, principalmente aqui nas Américas, né? A Europa ela passa por um momento onde toda a religião é deixada de lado, né? O europeu ele se tornou um cidadão agnóstico, um cidadão sem religião. Hoje os maiores países da Europa, né? Os mais ricos, a religião praticamente inexiste, né? Culturalmente. Justamente indo de encontro com todos os horrores propostos pela mesma igreja que dominou a Europa, né? Então, no Brasil não foi diferente. Chegando aqui no Brasil, você pode imaginar, poxa, os judeus vieram para o Brasil e alcançaram aqui uma terra virgem, uma terra de liberdade. Não. O Tribunal do Santo Ofício enviou emissários para instaurar aqui a mesma estrutura de perseguição que havia na Espanha e havia em Portugal. Os cidadãos estavam lá, cada cidadão, cada cristão velho que estava no Brasil, ele era os olhos do Tribunal do Santo Ofício, né? Ele era um fiscal, ele era um guarda que fiscalizava a prática de judaísmo. Era um caça-níqueis, né? Uma oportunidade de você confiscar o bem do teu vizinho. Então era esse incentivo que essa polarização entre cristãos velhos e cristãos novos é que o crime de judaísmo, o crime judaizante, ele era, nas mãos dos cristãos velhos, um objeto de oportunidade de você mudar de sorte. Então, quando você tinha um vizinho próspero, que tivesse alguma coisa que salvasse seus negócios da falência, e isso foi constatado pela doutora Anita Novinsky, que na maioria das denúncias, porque houve inúmeras denúncias, constava um pedido do denunciante que não levasse o denunciado à morte. Por que ele pedia para não matar o vizinho? Porque existia uma reserva de culpa, porque a denúncia, na maioria das vezes, ela se mostrava falsa. Mas, inevitavelmente, quando esse cristão novo era levado para ser julgado no tribunal em Lisboa, raríssimas vezes eles voltavam, e quando voltavam, eles voltavam aleijados e extremamente pobres, né? Porque eles perdiam todas as coisas. Era melhor morrer nas mãos da Inquisição, e a Inquisição tem um quadro no canal que fala sobre os instrumentos de tortura. Sim. O Shimon fez uma ótima apresentação. Ali mostra os instrumentos de tortura, porque essas pessoas tinham que confessar a prática do crime judaizante. E quando a denúncia era feita com fins de interesse nos bens do cristão novo, ele morria negando, né, a prática, o crime judaizante de que a Santa Sé havia definido.
Eu chamei uma coisa que você falou, né? Que poderia chamar muito a atenção das pessoas que nos estão acompanhando do outro lado, né? Você fala que às vezes era melhor perder a vida que voltar do tribunal da Inquisição. E é isso que muitas pessoas não entendem, né? Às vezes não foi tanto o dano que a Inquisição fez ao utilizar o auto de fé, que era conhecido como a finalização, a execução daquele que era encontrado praticando judaísmo, ainda sendo um cristão novo, né? E é o seguinte, né? É como, imagine você do outro lado da tela, que você tem uma decisão, né? Tomar uma decisão. Você morre ou apagam toda a tua memória de tudo que você é. Você perde totalmente a sua identidade do outro lado da tela, né? Então é difícil, porque perder a identidade é morrer de um jeito. Não é uma morte física, mas sim uma morte espiritual e da tua mente, ou seja, da tua capacidade de reconhecer quem você é, né? Então também é uma forma de assassinato. E esse é o problema que os judeus emergentes temos, né? Você vê culturas como a cultura negra nos Estados Unidos, onde eles se queixam porque eles perderam a capacidade de expressar a sua cultura com o tempo, perdendo junto à cultura. Ou seja, pelo impedimento deles fazer as coisas que eles acostumavam fazer regionalmente, aqueles que vieram da África e aqueles que tinham a sua cultura, pelo impedimento dos seus donos de fazer alguma coisa, eles perderam a sua cultura. E são as coisas que nós vemos na atualidade lá nos Estados Unidos, com o aumento do crime, do estupro, como que chama, os protestos e todas aquelas coisas que se vê em uma cultura que deveria ser uma cultura avançada, né? Que aos olhos dos países da América do Sul se torna como um alvo para admiração, né? Mas eles também têm esses problemas. E esse é o problema do judeu emergente, que nós perdemos a nossa identidade e estamos tentando procurá-la de novo, né? Mas esse é o desafio dos anuncitas, né? Encontrarmos de novo essa identidade que foi perdida um tempo. Veja que o povo judeu sempre sofreu pelo ódio gratuito dentro de si mesmo, né? Dentro do seu próprio povo. O ódio gratuito sempre afastou os judeus da sua terra. E aí, voltando em Portugal, nós falamos de cristãos novos, mas quem são os cristãos novos? Foram aqueles judeus que foram convertidos à força pelo rei português, né? Exato. Algumas famílias se voluntariavam, faziam aquela conversão fake, né? Outras foram enganadas e foram convertidas à força sem saber e vieram para o Brasil. E aqui no Brasil eles eram tidos como cidadãos de segunda classe. Uhum. O cristão novo era um cidadão de segunda classe, embora ele pudesse ter os seus bens, as suas propriedades, né? Mas ele era visto como um cidadão de segunda classe, ele tinha que ocultar. E aí ele tinha que esconder uma eventual prática judaica. Né? Aí que eles encriptaram os seus costumes, né? Eles começaram a disfarçar os seus costumes, já a mudar o seu comportamento. Aí, mais recentemente, nós temos relatos, por exemplo, de um dos comportamentos desse criptojudaísmo, que era o judeu ter gavetas, né, debaixo das suas mesas, sempre com um prato ali com carne de porco. O judeu não come carne de porco. E para que se um cristão velho ou alguma fiscalização chegasse, eles tirassem ali aquele prato não kosher e colocassem em cima da mesa. Então eles estariam provando que realmente a sua conversão é uma conversão verdadeira, né? E ir à missa, aí adotar as imagens dos santos dentro de suas casas, colocar os oratórios dentro de casa, entre muitas outras muitos costumes que identificavam, olha, essa família aqui é uma família de cristãos novos. O Shimon, uma coisa que você falou a respeito do ódio gratuito, né? Que era um dado interessante. Os historiadores discutem muito a respeito da origem de Torquemada. Sim.
E muitos afirmam que Torquemada é descendente de judeu. Ele era um cristão novo, né? Então você vê esse ódio gratuito que nasce e não conseguimos entender de onde vem, né? Por quê? Porque podemos confirmar que ele é um judeu, um cristão novo, né? Porque todos os cristãos novos, no seu sobrenome, eles utilizavam sobrenomes que fizeram referência a alguma coisa do que eles faziam ou de onde eles vinham. E Sim. Torquemada é o nome de uma cidade que está na Espanha, ainda tem esse nome, Torquemada, né? Então você pode comprovar com a sua própria pesquisa, né? O quão grande é esse tema da Inquisição e o quanto se vêm envolvidos nesse processo, né? De inquisidores. Agora, nós temos um número que o Shemuel disse há pouco, vou pedir para que ele repita, um número significativo de judeus entrando no Brasil, né? E aí esses judeus se espalharam por todo o território nacional, né? Uma grande parcela se espalhou pelo Nordeste, outra foi para o Norte, outras vieram para o Sul, Rio de Janeiro e por aí vai, mas não eram poucos judeus. Hoje a Anita Nowinski e outros pesquisadores, alguns dizem que são mais de 40 milhões, outros dizem que são mais de 60 milhões, né? Alguns dizem que a metade da população brasileira teria ascendência judaica. Fato é que o judaísmo ele está impregnado na cultura brasileira, né? E as pessoas não identificam isso, né? Não tem essa identificação. Exato. Por exemplo, o Brasil recebeu na região norte, né, os judeus oriundos de Marrocos, né? Sim. Então nós temos ali história de como que esses judeus os marroquinos foram recebidos. Eles foram recebidos por muitos cristãos novos que já estavam ali, né? Pessoas que ainda hoje têm os oratórios mantidos, né, pelas famílias como uma relíquia. E essas relíquias que estão pelo Nordeste, nas regiões de Minas, aqui no Sudeste, ela exatamente vai rastrear e mostrar por onde passaram, onde se esconderam, aonde se destacaram esses cristãos novos, né? Além do Nordeste, as regiões para onde se escondiam no Agreste, nas regiões afastadas por onde se escondiam dos inquisidores, das perseguições ou até das denúncias. Então, a questão dos números, nós sempre falamos a partir de 40 milhões, porque ele pode ser levado até a metade da população, que hoje ela é composta de 212 milhões de brasileiros. Né? Então, como que isso foi resolvido entre a igreja e o Estado? Né? Então, em 1821, foi decretado o fim do Tribunal do Santo Ofício em Lisboa. E hoje, em 2020, né, o Parlamento Português, ele cria exatamente a homenagem a todas as vítimas da Inquisição. Ao fim da Inquisição, né? Do fim da Inquisição. Ou seja, essa homenagem à memória das vítimas da Inquisição, ela é marcada na mesma data que foi finalizada em 1921. Uhum. Agora, Portugal, desde 2015, ele cria uma lei de retorno a todos os brasileiros, a todos os brasileiros que têm origem sefaradita. Por quê? Porque os documentos encontrados que deixaram de ser públicos em 1970, ele trouxe à tona e acho que até elevou esse número a partir de 40 milhões de brasileiros, porque hoje já existe um trabalho do professor Paulo Valadares, que é um trabalho de mestrado dele, que também é aluno da Anita Nowinski, é um acervo da USP, que é o dicionário de sobrenomes sefaraditas. Sim. Uhum. Né? Esse dicionário de sobrenomes sefaradita, ele traz à tona a raiz de todos os brasileiros que têm essas origens, né? E da forma da questão da pureza de sangue, porque como a igreja criou essa segregação, então isso permitiu que eles se mantivessem em determinadas regiões de uma forma orgânica. Né? Então os cristãos novos casavam com cristãos novos e os cristãos velhos não tinham permissão de casarem com cristãos novos. Eram proibidos. Né? Eram proibidos. E se isso não fosse o bastante, existem os registros que a própria igreja
principalmente no norte, nordeste, que ela registrava. Por quê? A igreja fazia questão de identificar que fulano, o Beltrano, ele é anúncio. Né? Nos seus registros de batismos, de casamento, a pessoa era identificada como uma forma de segregação que falava assim, esse aqui não tem pureza de sangue, ele é um judeu. Saiba você. Né? Então, agora o Shimon comentou mais cedo que existem os negacionistas. Os negacionistas, depois, né, que a igreja veio à tona falar dos erros da igreja e que o Estado português também reconheceu seus erros, o que existe hoje? Existe uma forma de minimizar os números. Né? Sim. De você reduzir os números. Então, não são 50 mil pessoas. São 2.000, são 500 pessoas. É nisso que o negacionismo ele também esconde a todo custo as ferramentas de tortura que que perseguiram, que tiravam a confissão. A pessoa confessava porque ela não aguentava mais a tortura. Né? Ela acabava assumindo. Hoje é sabido, né, através, inclusive, de operações americanas com terroristas islâmicos, né, que mediante a tortura o sujeito ele vai admitir qualquer culpa, né? Mostrou-se ineficiente, né? Então nós temos esse conhecimento. Isso é totalmente escondido das universidades, né? Das academias, a história contada é outra. Em nenhum momento citam que essas vítimas eram os judeus, mas sim os pagãos, as bruxas, né? Em nenhum momento tinha uma raça definida ali e por que ela merecia ser queimada. Enfim, então, inclusive nós não falamos das formas de tortura, né? Você tem um vídeo específico, mas era fogueira, era os atos de fé, né? Os atos de fé. Você quebrava os braços, quebrava as pernas, enfim, chegava o ferro quente na pessoa. Eram coisas terríveis, assim. Não era moleza, não. Né? A tortura ali naquela época, na Idade Média, ela era... atração para o povo. Eram atos públicos, né? Era algo assim ruim de imaginar. E era bem específico. Sim. Era para ser bem cruel, né? Nós víamos, né? As práticas cruéis eram intencionais, né? Aquela crueldade. E aí se manifestava o ódio, né? O ódio de Ramã, o ódio que depois... O antissemitismo. O antissemitismo se misturava com todo esse sistema. Enfim. Agora, esses judeus, eles conseguiram se perpetuar no Brasil não como judeus, mas como cripto-judeus. O que é um cripto-judeu? É aquele que usou de costumes, tradições e cultura para encriptar a sua verdadeira fé, a sua verdadeira crença. Né? Ele escondia, ele conseguia através de gestos, códigos, comportamentos, demonstrar para um outro cripto-judeu, que ali morava uma família de judeus, mas o católico, o cristão velho, ele não percebia. Né? Ele não conseguia identificar tão facilmente aquela prática de judaísmo. O sobrenome é um dos grandes fatores, né? Dos grandes indicadores destas famílias. Né? Há uma lista enorme de sobrenomes que você pode acessar aí nos nossos grupos de WhatsApp. Se você entrar lá e pedir essa lista, nós temos ela muito facilmente para te mandar. E as tradições. Porque o tempo passou, né? Já se passaram 500 anos, um pouco mais de 500 anos, desde que os primeiros judeus chegaram no Brasil. E aí você se pergunta, puxa, mas então eu tenho sobrenome, vamos usar um exemplo aqui, né? Eu tenho sobrenome Amorim, Azevedo, Álvares, Avelar, Aguilar, Abreu, Balboa, né? Fernandes, Ferrão, Ferraz, Magalhães. Eu tenho um desses. Eu sou judeu? Isso já me torna um judeu? Obviamente que não, né? Isso não te torna um judeu, até porque a maioria das famílias elas não mantiveram aquele casamento, né?
somente entre em algumas cristãos regiões, novos, né? Cristãos novos. Aí em determinado momento, seu avô judeu se casou com um índio, se casou com um descendente africano. E aí as famílias com o italiano mais para frente, e francês, enfim, as famílias foram se misturando. Mas existem resquícios familiares, culturais, sobrenomes que vão dar a você uma ascendência judaica, né? O fato de você conhecer essa história, embora aqui de uma forma muito resumida, não vai te chancelar você como um judeu. Não, a partir de eu estudei ali, eu vi a notícia, eu sou um judeu. Não. Aí você precisa entender o que é que te torna um judeu. E justamente o que tornava aquele povo judeu foi descaracterizado. Foi descaracterizado que, ao passar dos anos, aquelas famílias perderam as referências do porquê de tais tradições, né? Você tinha lá um costume que foi modificado, foi se modificando. No princípio, o pai, a mãe e o avô explicavam, e aí o pai e o avô foram morrendo, e foram sobrando os netos, os bisnetos, os tataranetos, que já, se você pegar nos dias de hoje, muitas famílias têm os costumes, lembram de falar sobre, mas não fazem ideia do que se trata. E a própria igreja, como ela tem facilidade de se adaptar às diferentes religiões que ela encontrou nos diferentes continentes, no Brasil não foi diferente. Então, no Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e outras regiões, existem igrejas, relatos de igrejas inteiras que eram compostas só de cristãos novos. E, inclusive as ordenações de padres, de bispos, de monges também. Então, os costumes que a igreja, que a igreja tem em relação aos mortos, ao estado de luto, muitas dessas práticas que está dentro da cultura da Igreja Católica, ela remete diretamente aos cristãos novos. Principalmente no Nordeste e em Minas, né? Naquela região ali que pega parte do estado de Minas e sobe o Nordeste e parte do Norte, o comportamento da Igreja Católica é diferente. A tradição, nós vemos lá no Nordeste, os católicos se enterram com mortalha. Né? Tem tradições diferentes. Aqui no Sul, não. Já tem uma influência mais recente de padres, bispos europeus, né, que chegaram depois da Segunda Guerra e mudaram, né, colocaram aqui as suas próprias tradições. E o protestantismo, né? O protestantismo, ele vai... o movimento evangélico, ele vai descaracterizar totalmente, né? Esse criptojudaísmo, porque ele vai pegar todas as culturas e crenças católicas desses cristãos novos que acabam se tornando evangélicos ou protestantes, e ele vai tirar, né? Ele vai sumir, descaracterizando de vez com o criptojudaísmo. Uma demolição. Que estava escondido dentro do próprio catolicismo, né? É uma demolição, porque o protestantismo ele já tirou o rito. Tira o rito, Ele tira o rito da igreja, ele tira o rito, ele tira as vestimentas, né? Você vê os padres, eles se vestem, né? O crente, o evangélico, o protestante, ele já não pode mais acender uma vela, né? Exato. Há um problema em acender vela. A crença, né? Por exemplo, muitos judeus acreditam na questão da alma, da reencarnação. Isso dentro do cristianismo protestante é combatido, né? Ele é combatido, ele é totalmente removido, né? As crendices, simpatias, as crenças culturais folclóricas né? São tiradas, né? São removidas totalmente. A questão do misticismo também ele é removido da vida das pessoas. Sim, aquelas benzedeiras, né? Aquelas benzedeiras do Nordeste, que elas falavam sempre elas falavam um idioma estranho que não era o latim, né? E elas usavam ali as ervas, usavam para fazer devidamente ali as curas, né? Para fazer as simpatias, né? Então tudo isso é uma carga enorme do criptojudaísmo que
que foi objeto de estudos de muitos rabinos que vieram para o Brasil para observar de perto esse cenário. Vou dizer para você que tem algo muito comum e que foi abolido, que é lavar a mão. Uhum. A lavagem das mãos antes das refeições é algo muito judaico. Óbvio que existem culturas, né, que Sim. adotaram isso, mas no Brasil há um contexto bíblico, né? E aí a cristandade, o protestantismo usa inclusive uma fala do próprio Jesus Cristo, que era judeu, né? Que repreende um dos apóstolos por chegar e fazer a lavagem das mãos, né? E eu já vi muitas discussões Sim. de amigos protestantes, né? Sobre essa questão de chegar e lavar a mão. Olha, Jesus falou que não é para lavar a mão. Não precisa. Não precisa. Mas, veja bem, isso é um costume judaico. É uma tradição judaica. Você chegar e lavar as mãos. Você lava as mãos quando levanta, quando acorda. Você lava as mãos antes das refeições, recitando bênção, enfim. É um rito, né? E aí vem toda essa desconstrução. Então, esse criptojudaísmo, ele sofreu de várias formas com a sua desconstrução dentro do catolicismo, né? E também depois dentro do protestantismo, que de uma vez por todas acaba destruindo, acaba removendo totalmente qualquer característica das tradições. Os oratórios, né, Shimon? Quantos oratórios não foram queimados e destruídos, né? Então, oratório era aquela casinha, para você que não sabe, que abrigava lá uma imagem, uma divindade da Igreja Católica, que ficava nas portas. Ainda fica em alguns lugares, nas portas de entrada de todas as casas, que identifica ali um católico. E para os cristãos novos, esses oratórios, elas tinham um shin, que é uma letra do hebraico, do calendário, do alfabeto hebraico, que consta escondida ali, desapercebido do olhar indiscreto, que invalidava para o cristão novo aquela convicção católica. O que era muito diferente. Isso não era percebido, não tinha e não existia no oratório dos cristãos velhos. Por quê? Porque todos os oratórios para os cristãos novos eram feitos pelos próprios cristãos novos. Sim. Né? Então, aí vem o protestantismo, o pastor ensina a queimar todos os resquícios da sua antiga religião, que é o catolicismo. Então as pessoas iam se livrando dessas relíquias. O judaísmo que ainda permanecia no comportamento dessas pessoas. Você pode algumas entidades protestantes ainda preservam o uso da cobertura, né? Na cabeça. Né? Acender as velas na sexta-feira. Acender as velas, né? As mulheres judias, elas casadas, né? Dentro de determinados costumes, costumavam cobrir as cabeças. Eu vejo até hoje muitas vovozinhas católicas que cobrem a cabeça. O véu. Que usam um véuzinho, uma rendinha. Uma rendinha. A mulher judia, para acender a vela do Shabat, que é o recebimento do sábado, ela costuma cobrir a sua cabeça ali com uma rendinha, um tecido, um véu, alguma coisa. E se você olha, de repente o comportamento das mulheres católicas também vão acender as velinhas para o santo. Que são muitos santos, né? Que são muitos santos. De repente, na sua família, você já deve ter pego a sua avó acendendo uma vela sexta-feira e dizendo, não, essa aqui é para o santo ou para o meu anjo da guarda. Né? Quem acendiam velas para os santos e para o anjo da guarda eram as judias. Né? Aí teve um amigo que diz assim, não, conhecidamente ele é um cristão novo, mas ele não se deu conta porque ele falou, não, os meus avós, os meus bisavós, eles eram extremamente católicos, né? Então nos seus quartos lá tinham inúmeras imagens do que para o protestantismo aquilo ali é uma idolatria. Muito pelo contrário. Porque os cristãos novos, eles precisavam, além de se convencer a si mesmo, eles precisavam convencer os outros de que eles eram católicos e bom católicos. Muito boa, muito boa. Então as imagens das divindades cristãs... O excesso de imagem? Era o excesso. Quanto mais imagem tem numa casa, mais evidência de que é um cristão novo.
é um remanescente, mais fervoroso descendente de judeu. Você entra ali, né? Você entra naquela casa, o evangélico, o protestante, ele fala, eu passei mal. Eu passei mal com tanta idolatria. Quanto mais santos tiver ali, mais, né, como disse Shemuel, mais existe uma tendência de que aquele lar possui uma ascendência judaica, porque os judeus precisavam exagerar. Né? Eles precisavam fazer a mais para que eles pudessem simplesmente continuar vivos e vivendo ali com os seus bens, com as suas propriedades. Então o judeu, ele tinha que criar porco em casa, né? Ele tinha que ficar sem tomar banho, ele não podia se misturar, enfim, ele tinha que... Quando ele resolvia que ele ia continuar praticando o judaísmo, eles encontravam cavernas, eles encontravam, escavavam para construir suas sinagogas debaixo da terra, né, para poder seguir. Então, gente, 500 anos se passaram, mas se você for para o Nordeste ou para os interiores, você acaba identificando muitos resquícios históricos da existência do criptojudaísmo por todo o Brasil. Por todo o Brasil. Eu não sei se nós colocaríamos como crédito desse vídeo, Shimon. Tem uma reportagem do SBT que mostra na Bahia um hotel que tinha uma casa de banho escondida, uma casa de mikve, né, na Bahia. A Bahia foi a Bahia é considerado como o lugar de todos os santos, né? O berço da idolatria para os protestantes. Então, esses comportamentos, essas práticas, elas estão porque eles mantinham ali escondidas suas práticas judaizantes. Então, aqueles que se arriscavam, eles exageravam nas demonstrações de uma identificação de cristão, mas às escondidas eles cultivavam o criptojudaísmo através desses costumes, até que isso se passou desapercebido até as gerações futuras que continuam praticando isso, mas não fazem ideia do seu significado, dos seus sentidos, né? De varrer, a forma como varre a casa, como passa pela porta, quando morre alguém, né? Como que eles cobrem a água, como que eles fazem o abate do frango e da galinha lá no interior. Então, a forma como sepulta, né, enterram os seus mortos. Então, não fazem ideia do que significa todas essas tradições e costumes percebidas hoje entre os cristãos. Então, a partir do momento que tudo isso vem à tona, há um choque, né? Há um choque no povo brasileiro, em parte do povo brasileiro, uma pequena parte, porque essa história ainda precisa ser contada com muito mais potência, para que mais pessoas, sabe como nós falamos aqui, nós podemos ter até metade da população brasileira com ascendência judaica, né, com essa origem. E isso foi sabido através de muitos pesquisadores, a diminuição do poder da igreja, o acesso a arquivos da Inquisição. Hoje existe um prédio em Portugal, né, inteiro, que se transformou em museu, com arquivos, mas milhões de arquivos de famílias judias que vieram para o Brasil, que foram julgadas no Brasil, enfim. E tudo isso está sendo revelado. Aí você pode se pensar assim, ok, vou pesquisar agora se minha família tem isso, né? Eu sinto algo diferente, eu não me encaixo. Aí tem toda a questão espiritual, Shemuel, Hanor, de o indivíduo ele não se encaixar religiosamente em nenhum lugar. Ele sempre está à espera de um lugar que ele possa se sentir à vontade, que a sua alma possa ali repousar. E muitas pessoas nos relatam isso. Olha, a partir do momento que eu entendi as minhas origens, eu consegui resolver as minhas questões religiosas. Eu consegui achar um lugar onde finalmente eu possa me comunicar com o meu passado. Que é aquela falta de identificação teológica, né, da filosofia cristã. Então, o cristão que perdeu o sentido desse criptojudaísmo, quando ele procura isso dentro da religião, ele começa a não ter sossego, ele começa também a incomodar o clérigo, começa a incomodar lá o padre, o bispo, o pastor, pelas suas inquietações teológicas que eles vão assumindo, ou seja,
eles não têm sossego. Eles vão mudando de uma igreja para outra, buscando, procurando alguma coisa de elevação. E isso nada mais é do que esses princípios, né? De que nós chamamos de alma judaica. A pessoa que tem uma alma judaica é muito interessante um fenômeno de que as pessoas que nunca tiveram um contato com o hebraico, nunca tiveram um contato com o rabino, com uma sinagoga, nunca ouviram nada disso. E, de repente, quando essas pessoas se deparam com uma reza, com um termo em hebraico, né, essas pessoas elas acabam tendo sensações que não tem como descrever, né? Isso é uma alma adicional, é uma alma judaica que ela tem e que está superando o tempo de que a intenção da Inquisição, como também foi da colonização do Brasil, os jesuítas eles evangelizavam os indígenas, forçando eles a essas mesmas conversões. Então, quando do historiador da Unicamp perguntou a um padre brasileiro, ele respondeu que a intenção dessas conversões não era de imediato ao que estava sendo convertido à força, mas para os seus filhos e netos que se tornariam verdadeiros cristãos. Né? Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque essa inquietação ela foi muito além da terceira geração, né? Através desses costumes e práticas. O efeito do Alzheimer, né, que eu tinha falado no começo, de que realmente o problema não é tanto as pessoas que foram assassinadas, sino o que se perdeu de informação e de cultura, né? Sim. Então, cada vez que avança o tempo, o Alzheimer vai crescendo, né? Que é o caso que estavam falando vocês, né? Primeiro, o catolicismo fez que a informação fosse encriptada. E agora, o protestantismo faz que essa encriptação seja apagada, né? Mas ainda assim, ainda que eles tentem apagar essa encriptação, ainda que falte informação, fica um vazio, um vácuo. Essa encriptação deixa um vácuo, que essa coceira, essa moléstia, essa incomodidade que sente essa pessoa que vai na igreja e procura um lugar para que a sua alma tenha contato com o que ela é, o que a sua alma precisa, e não encontra dentro de uma igreja nem católica, nem protestante, né? Mas o Alzheimer não tem poder em contra do coração nem da alma, que o senhor falava ali, da alma judaica que se levanta ainda que os costumes sejam encriptados e ainda que esses costumes tentem ser apagados das pessoas, né? Está impresso no DNA do israelita, do judeu. Seja onde ele estiver em algum momento, isso vai se aflorar e ele vai buscar, ele vai voltar para casa, ele vai buscar a Torá, ele vai bater na porta da sinagoga, ele vai ser humilhado, ele vai ser escorraçado da porta da sinagoga, porque o ódio gratuito ele não deixou de existir, né? Hoje nós entendemos alguns motivos, outros não, mas o fato é, a igreja originou essa encriptação de tradições, religião e costumes. O protestantismo acabou de remover qualquer resquício, mas eu quero fazer até uma ressalva quanto ao protestantismo, que é um dos maiores apoiadores da existência do Estado de Israel hoje, e não sabem o porquê, né? Apoiam o Estado de Israel, amam Israel, defendem Israel, levantam a bandeira de Israel, e não, mas é porque o nosso Messias veio de Israel. Poderia ser, mas está no DNA de muitos destes protestantes a herança judaica. Era que ia falar, né? Você pode falar com o judeu mais ateu, o judeu que mais se perdeu, mais laico. Mas você passa uma Torá em frente dele e ele vai se mexer tudo. Não tem como. Vai. Não tem como. Ele vai estender a mãozinha assim, fazer reverência para tocar na Torá. Bom, eu acredito que fizemos uma introdução. Dia 31 de março, né? Hoje, 31 de março, dia de lembrança, né, do fim da Inquisição, dos horrores da Inquisição. Nesse programa, nós não tratamos estritamente dos horrores físicos que os nossos antepassados sofreram, mas sim dos horrores culturais e religiosos. Né? Você está numa terra, é expulso para outra, da outra também não te querem, você é expulso para uma nova terra, sem nenhuma infraestrutura,
mato, tinha que chegar aqui e recomeçar, você com seus filhos. Imagine. E isso aconteceu com o povo judeu. E aqui, achando que teriam paz finalmente reconstruindo suas vidas, foram perseguidos, foram vigiados, tiveram que encriptar as suas tradições, a sua religião, e até os dias de hoje muitos se sentem órfãos. Eu não sei de onde vim, não sei para onde eu vou. Pois bem, de repente você possa ser uma dessas pessoas, está aqui agora para que você analise. Numa próxima oportunidade nós traremos mais detalhes a respeito, mas que, assim como é feito no dia do Holocausto, né, que essa Inquisição ela nunca se repita. Sim. Né? Nunca com o povo judeu e nunca com nenhum povo. Nenhum povo merece passar pelo que se passou. A dor é muito grande. A destruição cultural e histórica é muito grande. E conta a história quem vence a guerra. Infelizmente, os vencedores da guerra não foram os judeus naquele tempo, e por isso cabe a nós, 500 anos depois, contar essa história para você. Tem aí a pesquisadora, a professora Anita Novinsky, já falecida, de bendita memória. Temos muitos outros que trazem essas temáticas, caso você queira se aprofundar mais. Faça contato conosco, deixe o seu like, o seu joinha, é muito importante para o canal. Inscreva-se, ative o sininho e seja um sócio mantenedor da TV Anunciem Brasil. Um abraço a você, até a próxima.